Meu nome é Antônio Ferreira Luz, tenho 89 anos e todo dia de manhã eu acordo antes do sol chegar com força lá no céu de Recife. Saio para a varanda, sinto o calor úmido que ainda não esquentou demais, fecho os olhos e respiro. As pessoas aqui no bairro do Espinheiro já me conhecem por isso. Me chamam de seu Antônio, o velho que fica parado na varanda como se estivesse rezando. E de certo modo estou sim, só que minha oração não tem palavras. É feita de ar, de luz e de silêncio. Quando conto minha idade nas conversas, as pessoas arregalem os olhos. Outro dia, na fila do mercado, uma moça me perguntou se eu era avô de um dos funcionários. Quando disse que tinha 89 anos e que morava sozinho, ela ficou com a mão na boca. Não de pena, de espanto, porque eu estava lá, empurrando meu carrinho, escolhendo meus tomates com calma, sem muleta, sem cadeira de rodas, sem ninguém me acompanhando. Vivo assim faz anos. E não é sorte, posso garantir, é escolha. Mas eu não sempre fui assim. Teve um tempo lá pelos 50 anos, quando eu era uma versão apagada de mim mesmo. Acordava cansado mesmo depois de dormir 8 horas. O corpo pesava, a cabeça ficava embaralhada e a irritação tomava conta sem aviso. Minha esposa Dolores ainda era viva nessa época e ela me olhava com aquela preocupação calada que as mulheres fortes têm quando não querem assustar o marido. Ela não falava muito, mas os olhos dela diziam tudo. Depois que Dolores foi embora, já com os filhos criados e espalhados pelo Brasil, o silêncio da casa virou um peso diferente. Meu filho mais velho, Rodrigo, mora em São Paulo faz mais de 20 anos. Minha filha Cláudia está em Fortaleza. E meu caçula, o Beto, aquele que sempre me deu mais preocupação por ser o mais turrão, ficou aqui em Recife, mas na cabeça dele eu sempre fui um problema a ser resolvido, não um pai a ser amado. Foi Beto quem me levou ao médico quando as coisas pioraram de verdade. Pressão desregulada, colesterol subindo, glicose no limite. O médico, um homem sério de nome Dr. Cavalcante, me olhou por cima dos óculos e disse que eu ainda não estava doente, mas que estava no caminho. Que se eu não mudasse alguma coisa, em pouco tempo eu não ia mais conseguir cuidar de mim mesmo. Aquelas palavras me acertaram no peito como uma pedra. Não era o medo de partir que me incomodava, era a ideia de virar um fardo, de perder a autonomia, de depender de outros para amarrar meu próprio sapato. Beto, claro, aproveitou a consulta para colocar na mesa o que ele vinha engolindo faz tempo. Disse que tinha pesquisado uns lugares, que conhecia uma clínica muito boa no bairro da Boa Viagem, com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, uma casa de repouso, era o que ele estava dizendo sem dizer. Eu ouvi tudo sem interromper. Depois virei para ele e falei, Beto, você vai me enterrar vivo não. Ele ficou vermelho. Disse que era para meu bem. Eu disse que sabia muito bem o que era o meu bem. Obrigado. A virada começou numa coisa pequena, quase boba. Eu tinha ido visitar minha irmã Neuza em Olinda e no primeiro dia de manhã acordei com o sol batendo direto no rosto pela janela da varanda. A casa dela fica no alto de uma ladeira com vista para o mar. Saí sem pensar, desci a rua devagar, parei na beira do calçadão e fiquei olhando o horizonte. Respirei fundo 3 vezes. Senti alguma coisa se soltar dentro de mim que eu não sabia que estava presa. Voltei caminhando de volta, tomei café com Neuza e percebi que estava mais leve do que em muito tempo. De volta ao Espinheiro, repeti o gesto. Todo dia, antes de qualquer notícia ou telefonema ou preocupação do mundo, saía para a varanda e ficava 10 minutos em silêncio, com o rosto virado para o sol que nascia. Respirava fundo, deixava a luz entrar. Em poucos dias comecei a dormir melhor. Aquela queda de energia que me derrubava no meio da tarde foi sumindo. O humor foi estabilizando e o mais incrível, fui deixando de pegar resfriado, que antes me visitava com muita frequência nas mudanças de estação. Mas o segundo hábito veio de uma história que me assustou de verdade. Um vizinho meu, seu Aurélio, um senhor reservado que morava na casa da frente, ficou mal dentro de casa e ninguém soube
por 3 dias. Quando a filha dele chegou de visita e arrombou a porta, ele estava lá, vivo, mas em estado grave. Aquilo me sacudiu. Não porque eu tinha medo de passar mal, mas porque me fez perguntar: se isso acontecesse comigo, quem saberia? Com quem eu falava todos os dias de verdade? Com quem eu tinha uma conexão que não fosse uma ligação apressada do Beto me cobrando se eu tinha tomado o remédio? Foi então que me lembrei de uma coisa que um médico tinha me dito anos antes, quase de passagem, como quem conta um segredo pequeno. Ele disse que o isolamento faz tanto mal quanto o vício forte, que a solidão crônica desregula o organismo de dentro para fora, que o ser humano precisa de conexão como precisa de água. Na época eu não dei muita atenção. Agora a frase voltou com todo o peso. Comecei ligando para minha irmã Neuza, todo dia uns 10 minutinhos pela manhã, só para contar como eu estava, ouvir como ela estava. Depois fui estendendo isso para outros. O padeiro da esquina, um rapaz chamado Gilson, que sempre tinha um sorriso no rosto. A dona Marlene da farmácia, que sabia o nome de todos os clientes. O seu Josias, que ficava todo dia no banco do parque com o cachorro branco. Fui criando o que eu chamo hoje de minha rede de afeto. Não são amizades profundas, algumas, mas são presenças reais, vozes conhecidas, olhares que me reconhecem. E foi numa dessas tardes no parque que eu conheci Conceição. Ela apareceu numa quarta-feira nublada, sentou-se no banco ao lado do seu Josias e começou a dar migalhas de pão para as pombas com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Cabelos brancos, pele morena escura como madeira boa, os olhos com uma clareza que me desarmou na primeira olhada. Ela tinha 73 anos e uma história que eu ainda não sabia, mas que em breve ia mudar alguma coisa em mim que eu achava que já estava resolvido faz tempo. Perguntei o nome dela. Ela me disse, e sorriu de um jeito que o sol saiu de trás da nuvem naquele exato momento. Pode parecer dramático, mas foi o que aconteceu. Naquela noite, deitado na cama com o teto claro da sala de janela aberta, percebi que fazia anos que eu não tinha pensado numa pessoa com essa leveza, que fazia anos que alguém tinha me deixado curioso de verdade, e que talvez aos 89 anos a vida ainda guardasse surpresas que eu não tinha na minha lista de expectativas. O coração, descobri, não tem prazo de validade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Conceição não era do tipo que se entregava fácil. Nos primeiros dias ela conversava comigo com uma gentileza educada, mas mantinha uma distância que eu respeitei sem questionar. Ela aparecia no parque quase todo dia no fim da tarde, sentava no mesmo banco, alimentava as pombas, falava com o seu Josias e eventualmente virava para mim com aquele sorriso contido que parecia guardar mais do que mostrava. Eu ia aprendendo o ritmo dela, e esse aprendizado já era por si só uma alegria. Foi ela quem me contou, numa tarde de chuva fina que quase não molhava, que tinha uma varanda em casa tomada de ervas daninhas que ela não tinha coragem de enfrentar. Eu ri e disse que sabia exatamente como resolver aquilo, porque anos atrás eu tinha feito o mesmo. Contei que tinha começado com um canto de hortelã no quintal aqui no Espinheiro e que hoje tinha tomates, cebolinha, manjericão e até umas flores que minha esposa Dolores teria adorado. Conceição ficou quieta por um momento, olhando para as pombas. Depois disse, você ainda fala dela com muita ternura. Eu disse que sim, que sempre ia falar, que amor verdadeiro não vira saudade que dói, vira companhia. Ela me olhou de um jeito diferente nessa hora, como se eu tivesse dito uma coisa que ela precisava ouvir faz muito tempo. Comecei a aparecer na casa dela nas manhãs de sábado. Levava ferramentas simples, sementes, terra nova. Enquanto mexíamos na varanda, ela me contava pedaços da vida dela. Tinha sido professora por 30 anos no Recife, no bairro de Casa Amarela.
Criou 2 filhos sozinha depois que o marido, um homem chamado Valdemir, foi embora quando as crianças tinham menos de 10 anos. Não foi uma separação violenta, ela disse, mas foi uma que deixou marcas de silêncio. O tipo de ferida que não sangra por fora, mas que demora décadas para fechar por dentro. Eu ouvia tudo isso e ia entendendo por que ela tinha aquela distância. Não era frieza, era proteção. Enquanto isso, meu filho Beto continuava com seu projeto de me convencer a abrir mão da minha independência. Apareceu uma tarde com um folder colorido de uma clínica, como se eu fosse uma criança que se convence com papel bonito. Eu coloquei o folder na mesa e disse: Beto, eu acordo todo dia antes do sol, cuido do meu quintal, converso com meus amigos, como em silêncio e faço minha meditação. Minha pressão está regulada, meu colesterol abaixou sem remédio e eu não fico doente faz mais de 30 anos. Me diz o que exatamente você quer me tirar. Ele ficou sem resposta, mas eu vi nos olhos dele que a conversa não estava encerrada. O que Beto não sabia, e eu também não sabia ainda, era que Conceição e ele se conheciam. Soube por acaso, num domingo, que minha filha Cláudia veio de Fortaleza me visitar. Estávamos tomando café quando ela mencionou que tinha encontrado Beto saindo de uma reunião de pais e mestres na escola, e que a diretora pedagógica daquela escola era uma senhora de nome Conceição Almeida dos Santos. Senti o estômago apertar. Fiz perguntas calmas, como quem apenas puxa a conversa. E Cláudia, sem saber o que estava me dizendo, confirmou. Sim, era a mesma Conceição. E sim, segundo o Beto, ela era conhecida por ser rígida, exigente e por ter repreendido o neto dele numa situação que ele considerava injusta. Aquela noite eu dormi pouco, não de preocupação, mas de inquietação. Conceição nunca tinha me contado que ainda trabalhava. Ela tinha me dito que era aposentada. Pensei, talvez ela consultasse eventualmente como voluntária. Pensei em 1000 coisas. E na manhã seguinte, quando fui ao parque, perguntei diretamente. Ela se surpreendeu com a pergunta. Ficou quieta por alguns segundos. Depois disse que sim, que ainda trabalhava 2 turnos por semana como consultora pedagógica, que não tinha contado porque achava que eu ia achar exagero, que não queria parecer orgulhosa. Eu disse que não havia orgulho nenhum nisso, que havia vida, e que vida era exatamente o que me atraía nela. Mas aí veio a parte que mudou tudo. Beto soube que eu estava convivendo com Conceição. Não sei como descobriu. Talvez o seu Josias tenha comentado com alguém, ou talvez Recife seja pequena do jeito que as cidades grandes às vezes são. O fato é que ele apareceu na minha porta numa manhã de terça com o rosto fechado de quem ensaiou o que ia dizer. Me contou do conflito na escola, da situação com o neto, de como ele achava que Conceição tinha sido severa demais, e então disse, olhando nos meus olhos, pai, eu acho que você não sabe com quem está se envolvendo. Eu respirei fundo. Aquele fôlego de manhã que eu praticava faz anos estava ali, disponível para mim quando eu mais precisava. Olhei para o meu filho e disse, Beto, eu tenho 89 anos. Passei pela perda da sua mãe, pela solidão, pela doença quase chegando, pela reconstrução de tudo que eu achei que tinha perdido. Aprendi a cuidar de mim mesmo quando ninguém mais acreditava que eu conseguia. E hoje você vem me dizer com quem eu posso ou não posso conversar no parque? Ele abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Aí eu completei, com calma. Conceição é uma mulher íntegra, trabalhadora e com mais história dentro dela do que qualquer folder de clínica que você me trouxe até hoje. Se ela foi firme com seu filho no colégio, foi porque era o trabalho dela ser firme. E se você não gosta disso, você fala com ela, não comigo. Beto ficou vermelho, mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, ficou quieto de um jeito diferente. Não era a quietude de quem está guardando munição para depois. Era a quietude de quem ouviu uma coisa que precisava ouvir e está processando. Quando ele foi embora, sentei na varanda, coloquei meu fone de ouvido e fiz minha meditação da manhã. 10 minutos de silêncio com o áudio que uso faz anos,
visualizando como eu queria me sentir, o que eu queria atrair, o que eu precisava liberar. Liberei o peso daquela conversa, atraí leveza e escolhi sentir gratidão. Não é fraqueza fazer isso, é a coisa mais corajosa que aprendi na vida. No sábado seguinte, Conceição estava na minha varanda ajudando a transplantar um pé de alecrim quando Beto apareceu sem avisar. Os dois se olharam. Houve um silêncio que durou uns 3 segundos longos demais. Então Beto disse, com a voz um pouco diferente do costume: Dona Conceição, eu devia ter conversado com a senhora antes de tirar conclusões. Ela assentiu com aquela dignidade serena que eu tanto admirava. Disse que entendia, e disse que educação às vezes dói, mas que dor que ensina vale mais do que conforto que engana. Beto ficou uns 20 minutos, tomou um café, ajudou a plantar sem ser pedido. E quando foi embora, me deu um abraço de ombro que não era comum entre nós. Senti naquele abraço anos de distância sendo encurtados. Hoje, quando olho para trás e vejo o homem que fui aos 50 anos, cansado, apagado, caminhando em direção ao declínio sem perceber, eu não sinto pena daquele homem. Sinto carinho. Ele não sabia ainda o que era capaz. Não sabia que o corpo responde quando a gente cuida, que a mente floresce quando a gente a alimenta com silêncio e intenção, que o coração, esse velho teimoso, ainda bate forte quando encontra razões para isso. Aprendi que não existe uma revolução que transforma tudo de uma vez. Existe um hábito pequeno repetido numa manhã fria e depois em outra e em outra. Existe a luz do sol que você deixa entrar. Existe a voz de quem você liga só para saber como está. Existe a terra que você mexe com as próprias mãos. Existe o silêncio de uma refeição feita com cuidado. Existe a intenção que você planta na mente antes de começar o dia. Aos 89 anos, eu não me vejo como alguém que sobreviveu. Me vejo como alguém que escolheu viver de verdade. E enquanto houver fôlego, vai continuar sendo assim.